A água devia de ser o primeiro assunto na faculdade de medicina. 70% do seu corpo é água, no mínimo. É um nutriente sim. Para quem não sabe, ele causa hidrólise. Se ele causa, não é só um solvente universal. Se ele causa hidrólise, ele passa a ser um nutriente. É o nutriente mais abundante do corpo humano. E os médicos não entendem nada de água. Absolutamente nada de água. Devia de ser o primeiro assunto na faculdade de medicina. Tá bom? Bom, então vamos conversar sobre isso. Olha aqui, eu acho que vai ser assim no futuro, ó. Olha só. Estão carregando um caminhão de água, olha aí, ó. Todo mundo, eu sei que é. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu falei com a Eliana, eu quero um prédio que tenha uma fonte. Nosso prédio tem fonte própria. Hoje nós usamos as descargas todas da água do prédio. Eu comprei uma casa de praia, eu tenho uma fonte própria. Nós compramos uma fonte com terreno, e todo o condomínio, quer dizer, eu não passo sede aqui, eu não passo sede na praia. Vocês podem ficar tudo sem água, eu vou ter água. Eu falo o seguinte, se houver uma terceira guerra mundial, não é por petróleo, não é por ouro, é por água. Está faltando água no mundo. E quem me acompanha sabe que tem mais de 20 anos que eu faço o discurso da água. Não é agora que eu comecei, não. Quem me acompanha sabe que eu falo há mais de 20 anos que um dia vai faltar água para beber. Já está faltando água para beber. Entendeu? Vai ter um dia que você vai marcar a hora para tomar água. Tá? Que é o mais importante, mais abundante nutriente. Sócrates dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. E é verdade, tudo é nada sem água. Porque para ter saúde tem que ter água, não tem outro jeito. Bom, o que eu fiz? Eu peguei 13 livros de água e li os 13 livros, tem livro aqui de 657 páginas, de ponta a ponta, de capa a capa. Então eu vou mostrar para você. Ah, não tem literatura. Você não sabe procurar. Tem 13, tem prêmio Nobel em água, você vai ver aqui, prêmio Nobel em água. Tem 13 livros, esse é o livro número 1 da água, ó. Deixa eu contar para vocês. O cara que escreveu esse livro aqui é o doutor Batman Gelid. O nome dele está aqui, ó, Batman Gelid. Ele era um médico iraniano, ele fez o ginásio, o high school, na Escócia, e fez o curso médico em Londres, na Inglaterra. E ele voltou para o Irã para praticar medicina no Irã. Por questões políticas, ele foi condenado a 31 meses de prisão. Foi prisioneiro político por 31 meses. Dentro da prisão, o único remédio que ele tinha era água. E ele tinha, 2.000 detentos, e ele tinha que cuidar de todo mundo, porque era o único médico que existia lá, preso também. E eles começaram a vir a ele, a única coisa que ele tinha para oferecer era água. Para você ter uma ideia, quando chegou no final do que ele cumpriu a pena dele, nunca aconteceu isso na história da humanidade. Ele fez uma solicitação para ficar mais 4 meses preso, porque ele tinha que terminar uns estudos sobre água com os prisioneiros. Isso nunca existiu. O cara pediu para ficar mais 4 meses preso, para poder terminar os trabalhos com água. Ele escreveu inúmeros livros sobre água, entendeu? Todos eles best-seller. Então ele está aqui, você não está com sede, você não está doente, você está com sede. Só que você não sabe, porque você perdeu a sua capacidade de sentir sede. Tá? Aqui está ele, Dr. Batman Gelid, iraniano, faleceu há 2 anos atrás. Tem palestra dele de 2h30 sobre água no YouTube, para você assistir se você quiser. Na parte médica, puramente médica. Ele não é fisioquímico, ele é médico. A conversa dele de água é puramente médica. Eu vou te dar a fisioquímica e vou te dar a médica. Aqui está ele, ó. Nascido no Irã em 1933, estudou na Escócia e na Inglaterra, estudou medicina, preso no Irã e por 31 meses tratou 3.000 prisioneiros com água e sal. Água e sal, água e sal. Solicitou permanecer mais 4 meses na prisão para terminar os estudos que ele vinha fazendo sobre cura com água e sal, que você vai aprender a curar no seu consultório. Você vai ficar impressionado com as curas que você vai ter. Mudou-se para os Estados Unidos, assim que ele foi liberado da prisão, como prisioneiro político, pediu asilo nos Estados Unidos, e passou a divulgar esse trabalho em território americano.
e dá palestras em congressos, etc. e tal. Autor de 6 livros sobre terapia com água. Aí eu tenho todos os livros dele. Muito bem. Aqui está outro livro dele aqui. Water Cures, Drugs Kill. Água cura, drogas matam. How Water Cured Incurable Disease. Como é que água, só água, cura doenças incuráveis. Isso é um absurdo, você médico escutar isso, dizer, mas como é que ninguém nunca me ensinou isso na faculdade de medicina? Porque isso não dá dinheiro para ninguém, nem para você. Esse é o problema, não dá dinheiro para ninguém. Se você curar os pacientes, não volta do seu consultório. Entendeu? 4 pressupostos equivocados sobre água na medicina. Primeiro, boca seca é indicador de desidratação. Não é verdade. Você pode estar desidratado e ter boca úmida. Se você for esperar ter boca seca para beber água, você vai ser um desidratado crônico, com todas as suas consequências. Segundo, a água é apenas um solvente. Não é verdade. A água é um nutriente. Um dos mecanismos que ele faz é hidrólise, não é só solvente. Solvente faz a solução. Ele é muito mais, a água é muito mais que isso. A água causa reações químicas de hidrólise. Então ela é um nutriente, o nutriente mais abundante do corpo. A sensação de sede permanece igual durante a vida. Não é verdade. À medida que você envelhece, do mesmo jeito que você perde o tesão, você perde a sede também. Igualzinho, mesma coisa, vai perdendo tudo. Você perde a sede também, perde essa vontade de beber água. O velho, se ele ficar esperando ficar com sede para tomar água, ele está desidratado. Ele vai internado, desidratado, com angina, com dor no peito, o cardiologista vai tratar dele e ele só precisa de 3 copos d'água. E ele não precisa ir para o hospital. Se você encontra um médico inteligente que conhece isso, ele dá 3 copos d'água para o velhinho, e a dor passa na hora, ele vai vir dormir. Ele não precisa ir para o hospital, não precisa ir para a UTI. E outros fluidos podem substituir a água. Mentira. Café é desidratante, café é diurético. Se eu tomo café, vocês já viram quando acaba aqui, eu tomo um golinho de café, não tomo careca de café, eu tomo um golinho de café e tomo água. Porque o café me desidrata. Eu não posso falar assim, eu tomo suco, não preciso tomar água. Não é assim que funciona. Você tem que tomar água, H2O, ponto, mais nada. Não pode, os outros, não existe substituição. Então são 4 premissas, 4 pressupostos errados. Boca seca é indicador de desidratação, não precisa ter boca seca para estar desidratado. A água é um nutriente, é mais que um solvente. A sensação de sede permanece durante a vida, é mentira. À medida que os anos passam, você vai perdendo a sede. E outros fluidos podem substituir a água pura. Mentira. A água, é insubstituível. Então, essas declarações não são minhas, são do Dr. Batman Gelid. Então, desidratação. 60% do processo é intracelular. 66% do processo é intracelular, 26% é intersticial e 8% é sanguíneo, porque o sangue precisa continuar circulando. O que o corpo faz? Fala, não pode secar o sangue. Puxa do interstício. O interstício fala, e eu? Puxa da célula. Aí puxa, você tem uma desidratação celular, com todas as suas consequências. A primeira delas é que você libera estamina. Todo paciente asmático, se você der para ele 4 copos d'água, você não precisa levar ele no pronto-socorro. Ele vai dormir, porque ele aumentou a estamina por desidratação. Ponto. É só isso. Então, a desidratação. O enjoo matinal em grávidas é desidratação mãe-feto. Algumas pacientes têm enjoo matinal por deficiência de progesterona. Mas a grande maioria, que pacientes têm que chegar enjoando de manhã, você pode falar com ela, toma 2 copos d'água em seguida, 3 copos d'água de uma vez. Acaba o enjoo. Acabou o enjoo, na hora, acabou. O Dr. Batman fez estudos com isso. Tá? A angina é a forma mais avançada de desidratação coração-pulmão. Quando o seu coração e o seu pulmão estão muito desidratados, você tem dor de angina. Aí você toma 2, 3, 4 copos de água, acabou, a angina vai embora. Não precisa ir para a UTI. Não precisa correr para o hospital, é só tomar água. E você vai ver que a água tem que ser tomada com sal, você vai entender daqui a pouco. Crises de fibromialgia são frequentemente desencadeadas por desidratação. A pessoa está com uma crise de fibromialgia, você dá água para ela, melhora. Isso tudo foi testado por ele.
testado e retestado, 3.000 casos, 3.000 pacientes ele tinha na prisão. Ficou 31 meses, não tinha mais nada para fazer na prisão, a não ser estudar água. Só isso que ele fazia. Ainda pediu para ficar mais 4. Ele ficou 35 meses preso. 4 para poder terminar os estudos sobre água. Tá? Aqui. Outro cara, Ben Johnson. O poder dos benefícios da saúde da água ionizada. O que é água ionizada? É quando você pega a água e separa o hidrogênio da hidroxila. Então vamos ver o que é ionização. Aqui, ó. Eu pego o H2O. Eu separo ele em hidrogênio e hidroxila. Você concorda comigo que se eu juntar um H com OH eu não faço água? Olha lá, H2O. Para onde que foi o oxigênio? Para cá. Isso aqui vai aumentar o pH. Isso aqui vai diminuir o pH. O pH, quanto mais ácido, menor. Quanto mais alcalino, maior. Então, no pH alcalino vai isso aqui, ó. No pH ácido vai aquilo ali. Então, o que acontece? Isso aqui, para onde que vai o oxigênio? O oxigênio foi para lá ou foi para cá? Por isso que a água alcalina é mais oxigenada. Está aqui porque ela é mais oxigenada. Ó, foi o oxigênio para lá? Não, veio oxigênio para cá. Quanto mais hidrogênio, mais ácido, menor pH. Quanto mais hidroxila, mais alcalino, mais aumenta o pH. Ora, para onde que vai o oxigênio? O oxigênio vai para onde vai a hidroxila. A hidroxila vai para o pH mais alcalino. É óbvio, pô, isso é química primária. O pH, a água com pH alcalino tem mais oxigênio do que a água com pH ácido, pô. É simples de entender, não é? Muito simples. Então vamos lá, esse é o número 3. Terceiro livro. Quarto livro. Como fabricar água alcalina e os benefícios de bebê-la. Tá? Quarto livro. Quinto livro. Um guia para água alcalina. Como fazer água alcalina, como se sentir vivo e com entusiasmo. A fim de tudo. Sexto, água ionizada. Vida sem doenças. Tudo aí na literatura. Porque ninguém lê, ninguém sabe, ninguém procura, fica falando bobagem. Aí vem o engenheiro e fala assim, lá ele não sabe nada de água. Ele não conhece a parte médica. Aí vem o médico e fala, lá ele não sabe nada de água. Ele não conhece a parte fisioquímica. Porque isso está tudo dentro da minha cabeça. A parte médica, a parte física, a parte química. Por isso que você vai sair daqui entendendo tudo sobre água, posso te garantir. Ó, número 7, aqui, ó, dieta alcalina. Água alcalina na dieta alcalina para tratar câncer. Câncer vive em ambiente de pH baixo. Você lembra que a célula cancerígena, ela estava naquele momento, ou eu morro, ou eu muto. Eu vou mutar. Eu vou virar uma célula que não precisa mais de oxigênio, eu vou ficar anaeróbia, eu vou aprender a viver na hipóxia, e quando você vive na hipóxia, quando não tem oxigênio, o pH é ácido. Olha lá, entenda para você ver. Olha como é que é simples. Vou viver na hipóxia, não tem oxigênio. Não tem oxigênio, pH é ácido. pH ácido e hipóxia vêm junto. Simples, né? Tudo simples. Oitavo livro. Alkaline Water. How to make e aumentar sua vitalidade e se sentir mais energizado. Nono livro. 10 razões para você beber água ionizada todos os dias. 10º livro. Propriedades milagrosas da água ionizada. 11º livro. Olha lá, água. O milagre da dieta alcalina. Água alcalina. 12º livro, do Dr. Batman Gelid. Como o seu corpo, your body many cries for water. O seu corpo chora por água, ele precisa de água, ele quer água. Aqui, ó, esse livro chegou para mim semana passada, porque ele não tem na forma digital, eu tive que comprar na forma de paper. O ABC da asma, das alergias e do lúpus, tratadas na prisão com água, só água.
tá? Acabando, erradicando com a asma. Acabou a asma. Não tinha mais asma na prisão. Tá? Nunca antes tantas pessoas sofreram e morreram de asma como nos dias atuais. E ele está certo, se você vê a estatística, é essa mesmo. Por quê? Por desidratação, porque ninguém bebe água mais. Tem gente que toma Coca-Cola, toma Guaraná, toma suco, toma café, toma chá, mas esquece de tomar água. Está doente e não sabe. Ludwig Beethoven, Kaiser Peter the Great, John Kennedy, Elizabeth Taylor, Theodore Roosevelt, eles todos tiveram problemas de asma. Eram todos asmáticos. Você para ter uma ideia de alguns. São pessoas asmáticas, porque não tomavam água. Então aqui, mais uma, número 14. É o Dr. Batman Gelid de novo. Aqui, ó. Water and salt. Your healers from within. Fazendo a cura de dentro para fora. Água e sal. Você vai evoluir, você vai ver por que o sal entra na jogada. Esse livro tem 673 páginas. Eu leio de capa a capa. A quarta fase da água. A quarta do Pollack, Gerald Pollack. 653 páginas só sobre água. Só sobre água. Aqui ele mostra que tem o gelo, que tem a água, que tem o vapor. Entre o gelo e o vapor existe essa característica quando a água está descongelando, que é a chamada exclusion zone. Que ela tem propriedades físicas semelhantes à clara crua do ovo, nesse momento aqui. Então tem propriedades e mais propriedades e mais propriedades. Existe hoje fontes de baterias feitas à base de água. Bateria feita de água, que esse cara propõe, estuda. Então, as nuvens são carregadas de água, você sabe disso. Então, a água do mar e o sangue, você vai ver o seguinte aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O sódio da água do mar é 30. A do sangue é 34, é parecido. O potássio da água do mar é 1,1, o sangue é 1,9, é parecido. Só que a água do mar tem muitas, parecido com, não é para o seu paladar, porque você não está acostumado a tomar água salgada, mas a constituição do sangue é muito parecida. Além disso, tem 80 e tantos outros minerais. Por isso que quando você for comprar o sal marinho, não refinado, se você comprar o sal marinho refinado, é uma burrice que você está fazendo, porque o sal marinho refinado é cloreto de sódio, o que você tem na sua casa é cloreto de sódio, você não vai gastar mais dinheiro para quê? Aí eu uso sal marinho refinado, grande bobagem, você não tem, eles estão te enganando, porque sal marinho refinado é cloreto de sódio, é o mesmo que você tem na sua casa, não mudou nada, só que a fonte agora, eu tenho que comprar o sal marinho não refinado, que tem 82 minerais. Ao invés de ter 2 só, que é o sódio e o cloro. Tá? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui são 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, isso tudo é só sobre água. Mas eu vou te mostrar muito mais. Aqui tem 21 trabalhos sobre água. 21 trabalhos, tá? Sobre água. Você vai ver que eu vou te mostrar a maior autoridade em água no mundo daqui a pouco. Peter Agre ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003 por descobrir que uma água penetra na célula humana. Tem um poro que entra, se chama só para água, chama aquaporina. Foi descoberto por Peter Agre, que deu a ele o Prêmio Nobel, porque ele descobriu que existe um processo próprio para a água entrar na célula humana. É um nutriente mesmo. Tá? Está aqui o Peter Agre, Prêmio Nobel em 2003. Tá bom? Agora, o melhor livro de todos está aqui, ó. Você nunca viu um livro desse na sua vida. Ele está dizendo assim, ó, o quebra-cabeça da água e da sua chave hexagonal. Hexagonal significa que tem as 6 moléculas de água se reúnem numa forma hexagonal. Há evidências científicas da água hexagonal e da influência positiva na saúde. Esse cara chamava-se, já morreu também ano retrasado. Ele chamava-se Dr. Mu Shik-jong. Ele é da Coreia do Sul. A maior autoridade em água que o mundo já teve. Eu vou te mostrar uma coisa que você nunca viu na sua vida. Esse livro tem 25 páginas de referência científica. Ele tem 272 artigos científicos. Todos 272 ele é autor.
Ele escreveu um livro com 25 páginas de bibliografia, com 272 referências científicas publicadas sobre água, onde ele é autor. Eu vou te dar um exemplo aqui para você ver. Aqui, isso é água hexagonal. Vou te dar um exemplo aqui. Aqui está ele, ó, morreu jovem. Aqui tem mais de 300 trabalhos científicos publicados sobre água. Ele só estudou água na vida, nada mais. Só água. Só água. Aí mostra a história dele toda. Aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Ele tem 272 referências. Eu vou te mostrar a primeira página e a última aqui. Ele está nesse artigo, ele está nesse artigo, ele está nesse artigo, nesse. Aqui, todos. Aí eu não vou ficar mostrando para você 25 páginas, que é um saco. Eu vou pular para a última. Ele está nesse, 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 ele está nesse. 272 artigos sobre água. Tudo científico. Publicado em revistas indexadas, científicas. Todas as referências, 272 referências, é sobre água. Por ele. Ele ou é autor principal ou é coautor. Ou é autor ou é coautor. Ou é autor ou é coautor. Porque ele tem estudantes estudando com ele sobre água. Um sujeito que publica um livro, que tem 25 páginas, 272 referências científicas, onde ele participa de todas elas, eu acho que ele deve saber o que ele está falando. Pô. 5 páginas de referência, 272 artigos. Mas eu não posso parar, porque se eu não falar, como é que você vai ficar sabendo? Como é que você vai saber se defender dos colegas sobre água? Você não tem nenhum colega em lugar nenhum que sabe de água. Ninguém tem. Eu nunca encontrei um médico, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, que entendesse de água. Até hoje não encontrei. Pode ser que exista. Eu não encontrei ainda. Tá? Aqui, o doutor... Esse indivíduo morreu com 94 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Adoro gente que ganha Prêmio Nobel, porque deve ser... Gente burra não ganha Prêmio Nobel, tem que ser inteligente. E eu gosto de ler gente inteligente. Então eu procuro as pessoas inteligentes, procuro aprender com elas. Ele descobriu a vitamina C em 1927. Antes dele morrer, ele falava de água ionizada, pô. Ele era um dos fãs da água ionizada, com 94 anos de idade, aqui está com 94 anos trabalhando, pô. Trabalhava todo dia com 94 anos, tomava a água dele direitinho, falava bem da água, ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta da vitamina C. Tá? George, Albert Zent George. O grande Albert Zent George. Tá? Tem um estudo na literatura publicado em 2002 no American Journal of Epidemiology, onde eles pegaram o adventista. Adventistas são pessoas que são vegetarianas e tomam muita água. Então eles pegaram mais de 20 mil homens e mulheres sem doença cardíaca, sem acidente vascular cerebral, sem diabetes, e acompanharam esses indivíduos, sei lá, por 30 anos. E dividiram eles em quem tomava menos de 2 copos d'água, versus quem tomava 3 ou 4 copos d'água, versus quem tomava mais de 5 copos d'água por dia. E eles descobriram o seguinte: se você toma 3 ou 4 copos, comparado com quem toma menos de 2, o seu risco de ter morte cardíaca diminui 44%. Se você toma 5 ou mais copos, o seu risco de ter morte cardíaca diminui mais de 50%. Só por tomar água, você dilui o seu sangue, diminui a agregação plaquetária, não deixa dar aquele trombo para entupir a coronária. Aqui, ó, estudo publicado, tá? No American Journal of Epidemiology. Não estou inventando nada, não. Vai lá e procura. 2002. Mostrando que não tem status, não tem nada. Não existe remédio nenhum no mundo que chega perto disso aqui. Ó. Nada que chega perto. Nada. Zero. Tá? O Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912... porque ele tinha ganho o Prêmio Nobel, o Rockefeller, ele era francês, era um cirurgião francês. Ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele inventou a microestrutura. Você que faz microestrutura, foi ele que inventou. Ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. Excelente cirurgião francês. Ele mudou para os Estados Unidos e o Rockefeller Institute deu para ele um grant, deu para ele um dinheiro, para ele desenvolver um evento que durou 28 anos e meio. Ele pegou um coração, aqui, ele ganhou, no dia 17 de janeiro de 1912, ele
do Rockefeller Institute for Medical Research, ele ganhou um grant para ele poder fazer um estudo. Ele pegou um embrião de um coração de galinha. Uma galinha dura 6 a 7 anos. Se você tiver uma galinha como animal de estimação, ela morre em 6 a 7 anos. Melhor você arrumar outra. Não? Bem que tem muita galinha por aí. Aí ele pegou, tirou o embrião do coração de uma galinha, levou para o laboratório e o coração bateu por 28 anos seguidos. Ele trocava a água todo dia, a água no soro fisiológico. Ele trocava todos os dias. Depois de 28 anos e meio trocando água, todos os dias, ele falou, chega de eu provar para o mundo. Ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. O dia que ele parou de trocar a água, ficou relapso, o coração parou de bater. Mas enquanto ele trocou a água diariamente por 28 anos e meio, quase 29, o coração bateu direitinho, porque ele trocava o soro fisiológico diariamente. Tem gente aí que não toma água, não troca nada, está tudo lá embolado. Olha assim, essa mulher mostra as mudanças no rosto depois de 4 semanas bebendo 3 litros d'água por dia. Tratamento de beleza. Olha o rosto dessa mulher. Olha ela. Não fez cirurgia plástica, não. Ela passou a tomar 3 litros d'água por dia, que você vai ensinar para os seus pacientes. E eles vão melhorar esteticamente. Vão melhorar a pele. Vão melhorar tudo. Vão melhorar o sono. É tudo, gente. É tudo. Aqui, beber água previne enxaqueca. O doutor Alexander Feldman, que já esteve aqui na sala, não sei se vocês já viram no grupo de vocês ou no outro, a água é o nutriente mais importante para prevenir enxaqueca. É a maior autoridade em enxaqueca no Brasil. Um livro publicado, e vai vir dar aula para vocês. Alexander Feldman está mostrando que cura dor de cabeça crônica com água. O doutor Batman também mostrou isso. Tá? Quais são os principais problemas que nós temos com a dieta ocidental? Primeiro, alta carga índice glicêmico. Você come açúcar demais. É a primeira coisa. Você ingere, não é açúcar só não, é carboidrato. Porque açúcar é o carboidrato mais simples. Eu estou falando de carboidrato em geral. Nós ingerimos carboidrato demais, que vai aumentar seu índice glicêmico. Segundo, micronutrientes inadequados. Falta magnésio, falta potássio, falta selênio, falta zinco. Terceiro, desequilíbrio ácido básico. A maioria das pessoas vive em acidose. Eu vou explicar isso. Desequilíbrio de sódio e potássio. Vou explicar isso. Pouca fibra e pouca água. Na era paleolítica, os nossos antepassados ingeriam de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Se você ingerir 25, está ótimo. A maioria não ingere 15. Porque junk food significa comida sem fibra, para poder congelar, para poder transportar. Os americanos descobriram que se tirasse a fibra do alimento, ele ficava fácil para congelar, ele ficava em menor quantidade, ele ficava fácil para transportar. Aí eles tiraram a fibra do alimento. Fizeram o junk food, que você conhece. Falta fibra. E a pouca água. E a relação ômega 3 e ômega 6, que era 3:1 na época paleolítica, ômega 6 e ômega 3 era 3:1. Hoje, ômega 6 e ômega 3, se você come no McDonald's, é 40:1. E o desequilíbrio dos macronutrientes. Então, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, a quantidade de gordura que você come. Muita gente tem gordurofobia, fugindo da gordura, achando que gordura faz mal, que é o que fizeram a lavagem cerebral em você. Mas o que eu quero confirmar é isso aqui, ó. As pessoas hoje tomam menos água do que antigamente. E o equilíbrio ácido básico. Todas as grandes ideias são controversas, ou foram durante algum tempo no passado. Você imagina, eu introduzi um DVD que é jogado na internet, onde eu falo da água como nutriente, que ninguém nunca escutou. Você fez 6 anos de faculdade de medicina, ninguém deu aula para você de água, ninguém sabe dar aula para você de água, porque ninguém entende nada de água no Brasil. E nem nos Estados Unidos, nem nada, nas faculdades também o problema é o mesmo, não é só aqui não, é no mundo inteiro. Aí de repente eu chego e falo com você que você pode curar os pacientes com água. Eu falo, esse cara é doido, pô. Eu só quero que você teste. Faz na sua mãe, faz no seu pai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Então a vida, ela depende de oxigênio.
Se faltar oxigênio no seu cérebro por 2, 3 minutos, você desmaia. Por que ele desmaia? Por um mecanismo de defesa aqui, ó. Você vai da vertical para horizontal para restabelecer o fluxo. O nosso cérebro é 2% do peso do nosso corpo. Se você pesa 70 quilos, você tem 140, o seu cérebro pesa 1.400 gramas. 1.400 gramas. 12, 7, 14, 1.400 gramas. E ele é 2% do peso do seu corpo. Mas ele consome de 20% a 25% do oxigênio que você respira. O seu cérebro pesa 2% do peso do seu corpo, mas consome de 20% a 25% do oxigênio que você respira. Se faltar oxigênio no cérebro por mais de 2 ou 3 minutos, pode ter lesão irreversível e não se curar mais. A água, você pode ficar meses sem comer, mas se você ficar mais de 10 dias sem tomar água, provavelmente você morre. E o sal, que aí vem o grande problema que eu vou bater de frente com você, porque você aprendeu na faculdade, você aprendeu onde você estudou, que o paciente deve ter uma dieta hipossódica. Oh, meus amigos, você não sabe a quantidade de gente que se adoece por dar dieta hipossódica. Nós precisamos de sódio, nós precisamos de potássio. A bomba só de potássio funciona. Nós não precisamos de cloreto de sódio. Esse que você tem na mesa. Nós precisamos de sal integral. Sal integral é remédio. Sal rosa do Himalaia, sal integral marinho. Isso é remédio, remédio. Vocês que estavam aqui comigo na quinta e na sexta, vocês presenciaram aqui, todas as vezes que nós testamos sal integral, o que deu? Que o paciente precisa. Todas as vezes. Todas. Você nunca vai ver um sal integral dar negativo. Nunca vi. Você pode fazer a biorressonância do jeito que você quiser. Vai dar sempre positivo. Sempre você deve tomar. Agora, sal, cloreto de sódio, não. Muita gente, 35% da população não aceita cloreto de sódio. 35%. Aí, eles jogaram a água do banho do bebê fora, jogaram o bebê junto fora. Foi jogar a água, jogou o bebê junto. Mais ou menos assim. Porque agora, não, sal faz mal. Não, sal não faz mal. Sal faz muito bem. Cloreto de sódio faz mal. Isso é que faz mal. Cloreto de sódio. Sal faz muito bem. Aliás, você não consegue viver só sem sal. Muita gente está doente no seu consultório por falta de sal. Muita gente está doente por causa de água. E muita gente está doente porque não sabe usar oxigênio. É a chamada hipóxia citopática. É a chamada hipóxia funcional. O oxigênio está lá, mas a utilização dele caiu. Isso é um conceito que você vai aprender comigo no futuro, que é a chamada hipóxia citopática, ou hipóxia funcional. Você tem o oxigênio lá, só que a sua célula não tem mais habilidade de usá-lo. No frigir dos ovos é a mesma coisa, está em hipóxia. Quando está em hipóxia, olha lá. Quando está em hipóxia, vai para acidose, olha lá. É só olhar aqui. Vai para acidose. Muito bem. Você tem deficiência de vitamina O? O que é isso? Vitamina O é oxigênio, meu amigo. É a famosa vitamina O, oxigênio. A maioria tem deficiência de vitamina O. A água alcalina tem mais oxigênio que a água ácida. Aqui, ó. Acabei de provar para você aqui, ó. Eu ionizo a água. O que é ionizar a água? É separar o hidrogênio da hidroxila. Não é o radical hidroxila, não. O radical hidroxila da hidroxila que você conhece, que tem ação oxidante, é outra coisa. Isso aqui é o íon hidroxila, não é o radical hidroxila. Confunda. Lá vem o Tim Maia de novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu filósofo mais citado, Tim Maia. Entendeu? Ele não falava isso? Uma coisa, gente, você tem que entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falava isso todo dia, toda hora que você encontrasse com ele, ele estava falando isso. Pois ele está certo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Água alcalina tem mais oxigênio que a água ácida. Agora você entende por que lá? Porque na hora que você parou lá, para onde vai a alcalinidade, vai o oxigênio junto. Esse oxigênio aqui tem uma hora que junta 2 hidroxilas, vira um hidrogênio, vira um oxigênio aqui. Se eu juntar 2 desse aqui, ó, olha só o que acontece. Olha, eu tenho esse aqui, ó, vou juntar com outro. Vou fazer aqui um oxigênio, aqui uma molécula de oxigênio, vou fazer uma molécula de hidrogênio, olha lá. Tem oxigênio disponível agora. Muito bem. Heimlich. Heimlich era um médico.
O Heimlich descobriu, graças ao Heimlich, inúmeras vidas no mundo foram salvas. Você como médico, você vai me desculpar, você como pai, você como mãe, você como vó, você tem que entender da manobra de Heimlich, porque um dia um ente querido seu pode precisar e morrer na sua frente engasgado, sem saber, como engoliu uma tampinha de garrafa, uma criança. E aí, o que faz? Vai chamar um médico? Vai levar para pronto-socorro? Já vai chegar morto. Você tem que aprender a fazer. Então é o seguinte, quando a pessoa engasgou, o que aconteceu? Aqui está cheio de ar, o ar está preso no pulmão. Se eu souber fazer a manobra de Heimlich, eu faço uma compressão, é como, sabe espingarda de ar comprimido? A coisa é cuspida fora. Eu já tive a oportunidade de salvar uma criança com isso aí, com essa manobra aí. Eu cheguei num prédio, na entrada do prédio, para visitar um amigo meu que estava com câncer, morrendo. E a criança, o pai, com a criança engasgada, estava brincando com o negócio de plástico, engasgou na garganta, e a criança roxinha, e o pai louco, sem saber o que você imagina. Peguei a criança, no segundo, puf! Pronto, salvei a vida dela, entreguei ela para o pai. Então aqui, ó, você vê onde é que está o umbigo, você fecha a mão, põe ali, põe o outro, é como se fosse um tiro de chumbinho mesmo, ar comprimido. Tum! Aí o que faz? Quando você dá essa compressão aqui, ó, o que acontece? Esse ar todo, não adianta você tentar que ela desça, ela caiu, ela não pode ir para o pulmão, não tem jeito dela ir. Tem negócio de resolver, não resolve não. Ela tem que voltar, não tem outro caminho, é para voltar. É claro que com a criança você pega e coloca ela aqui na perna, ó. Se ela é pequenininha, você coloca ela de cabeça para baixo. A pressão é maior ainda, porque a gravidade ajuda. A pessoa está afogada, você tirou do mar. Você vai ficar fazendo boca a boca, isso não resolve não, querido. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar a água do pulmão dela. Eu coloco ela com a cabeça mais baixa que os pés, e eu tenho que tirar a água primeiro. Que adianta eu ficar fazendo respiração boca a boca, se o pulmão está cheio de água, pô? Eu primeiro tenho que limpar a via, eu tenho que tirar a água que ela engoliu, que ela colocou, foi para o pulmão, além de ir para o estômago, foi para o pulmão. Eu tenho que tirar a água dela. Então aqui, ó. And I'll just undress. You wouldn't normally do that, but just to show you where to put your hands, you're actually going to find the belly button just down below here, okay? And you're going to put your hands right around where the belly button is. You're going to tuck one hand in and bring yourself around, and you're actually going to push your hands in and pull up at the same time and do a J thrust. And you're actually going to be pushing pretty hard, okay? So you're going to probably be lifting up the person just a little bit, and you're going to continue doing that until the object comes out or until I fall unconscious. Entendeu? Então você tem que, isso aí é muito importante você aprender. Uma coisa simples, mas salva vidas. Você pode ensinar isso para os seus pacientes, mães, avós, que tem criança em casa, entendeu? A criança aqui, se eu fizer isso aqui com um bebê aqui, ó, eu coloco ela na minha perna, eu coloco aqui, eu faço com criança de, sei lá, 2 meses, 3 meses, você pode fazer, ó. Eu faço a pressão aqui no externo, a gravidade ajuda, ó, o que ele está engasgando vai embora na hora. Fica tranquilo, você vai salvar vidas. Porque vai restabelecer o quê? O oxigênio. Ninguém vive sem oxigênio. Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem sal. A trilogia aqui, ó. É sempre uma trilogia. Tá? Então, asfixia e afogamento. Afogamento é a mesma coisa. Você pega uma criança que afogou, caiu na piscina, afogou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu coloco ela nessa posição, e eu vou fazer isso aqui para tirar a água. Não adianta ficar fazendo boca a boca. Aqui eu faço a manobra do cardíaco ao mesmo tempo, ó. Ó, tiro a água. Depois que tirou a água, bom, aí eu posso fazer um boca a boca. Porque se eu fizer a boca e o pulmão estiver cheio de água, o oxigênio não chega no alvéolo, querida. Isso é física. É física. Ah, mas eu aprendi assim, que eu aprendi errado. Por isso que a maioria morre. Que ninguém ensinou para você que tá água no alvéolo. Você tem que tirar a água do alvéolo primeiro, depois fazer isso. Eu trabalhei em urgência muitos anos, entendeu? Eu trabalhava no hospital em Botafogo, na Dona Mariana, no pró-cardíaco. 2 horas da manhã, era chamado, eu chegava, tinha um paciente morrendo de edema agudo de pulmão. 25 minutos depois, ele estava me abraçando, me beijando, como se eu fosse Deus.
Que eu chegava e, sabe, eu sabia direitinho. Chegava, estava morrendo, a família, espalha todo mundo, sai de lá, deixa comigo. 20 minutos depois, 25, ele estava me abraçando, me agradecendo. Por quê? Ou eu sei fazer aquilo, ou o paciente morre. Aqui é a mesma coisa. Ou eu sei fazer, ou o paciente morre. Bom, então aqui, eu faço essa manobra, ó. Aqui está cheio de ar, ó. Aqui, o negócio está agarrado aqui, ó. Aqui, ó. É como se fosse, você precisa ver o que sai, parece que você está dando um tiro. Olha lá, é um tiro de ar comprimido. E é ar comprimido mesmo que você está tirando. Aí você restabelece o oxigênio. Quando você está em casa sozinho, e aí, como é que você faz? É difícil fazer, né? Você fazer em você, né? Aqui, olha só, você pega uma cadeira, ó, e você, pum, bate com ela, põe um travesseiro para amortecer, e faz um movimento brusco, para isso aqui empurrar a pressão. Você pode fazer ela, olha o que vai acontecer, o mesmo fenômeno aqui, ó. Isso não é só para os outros, não, você pode salvar a sua vida se você engasgar. Você está no restaurante, você engasgou, e aí? O que você faz? Não tem ninguém para te ajudar, ninguém sabe isso. Você tem que se virar. E você tem poucos minutos para fazer isso, segundos, para começar esse processo. Então a vida requer oxigênio. Então já vi uma importância dele, e o Heimlich, graças a Deus, trouxe a técnica para nós e todo mundo aprendeu o Heimlich e salva e continua salvando muita gente, muita criança, etc. Aí você vem o processo da água e o processo do sal, que nós vamos continuar discutindo nesse momento. Bom, esse povo é um povo de Hunza. Hunza fica lá perto do Paquistão. É um vale famoso, onde tem uma água especial de Hunza. As pessoas lá vivem mais de 100 anos, a média, e todo mundo vai lá para lá, os cientistas, para estudar o povo de Hunza. É um povo bonito e é um povo longevo, igual lá do doutor João Davi. Então, eles foram descobrir o que acontece. Descobriram que a resposta estava na água de Hunza. O doutor Henry Coanda foi lá e fez um estudo da água de Hunza. E ele descobriu que a água tem uma tensão superficial muito baixa, você vai entender o que é isso no nosso próximo bloco. Ele tem um pH alcalino, ela é abundante em minerais, ela é rica em condutibilidade. Você lembra do aparelho que eu mostrei para vocês, que eu inventei? Que vai ser usado, que é o seguinte, para quem não estava aí na hora. Acho que muitos de vocês não viram ainda. Traz uma maçã. Esse aparelho eu inventei, tem uns 1 ano e meio que eu estou desenvolvendo isso. Obrigado. Ele vai ser usado para você identificar se você deve adquirir ou não aquela fruta, aquela banana, aquela maçã, aquela uva, aquele brócolis. Você leva esse aparelhinho com você para fazer compra. Chega lá, você pega a fruta, enfia essa aqui, e aperta aqui, ó. Aí fala onde está a luz. Está vendo a luz? Tem uma escala, na ponta de cá é vermelho, na ponta de lá é verde, no meiozinho é amarelo. Ela tem que estar nos 3 primeiros da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, no caso aqui, essa maçã é comível. Tá? Ela é comível, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou medindo a condutividade. Por quê? Se tem, é assim, ó, o mecanismo é esse. Se eu aperto aqui e dá verde, que isso foi tudo calibrado, está me dizendo que essa maçã é rica em minerais. Se ela é rica em minerais, eu te garanto, ela é rica em vitaminas, porque as duas vão junto. Se ela é rica em minerais, ela é rica em vitaminas. Se ela é rica em minerais e vitaminas, até um ponto crítico, ela anula o efeito agrotóxico. Mesmo que essa maçã tenha agrotóxico, pelo nível de mineral e vitamina que ela tem, vale a pena. Então isso determina que você pode comprar. Agora, se ela der vermelho, você não deve levar para casa. Você fala, mas agora eu furei a maçã do homem, pô. Não, mas o primeiro que o furinho é pequeno. Ninguém vai, vou dar uma agulhinha. Segundo, você está me vendendo uma maçã que não vale nada, ele merece que a maçã seja furada mesmo. Pô, está enganando o comprador, pô. E uma furadinha não vai atrapalhar ninguém. Se você furou, deu verde, você vai levá-la. Então, não estragou nada. Entendeu? Mas você checa se é ou não. Você já viu que tem mais outras aplicações, né?
Nós estamos na fase de... Esse é um protótipo, daqui uns dias você vai ter isso disponível, e aí você vai poder adquirir e levar para o supermercado, que vão fazer suas compras, vai ver o que? A quantidade de minerais que tem e das vitaminas que tem no alimento que você está comprando. Não adianta você falar que ele é orgânico. Você sabe que no Brasil não quer dizer nada. O cara põe um selinho de orgânico lá e fala que é orgânico. Não tem nada de orgânico. E te vende como orgânico. Né? E tem uma ação antioxidante. Então o Henry Coanda descobriu que a água de Hunza tem tensão superficial baixa, tem pH alcalino, tem minerais abundantes, tem ação antioxidante. Tá? Muito bem. Então, os benefícios da água. Prevenção de coagulação sanguínea. Porque é fácil entender, não precisa ser nenhum gênio. Dilui o sangue, gente. Diluiu, diminui, separa as plaquetas. Diminui a coagulabilidade sanguínea. Então, fácil entender isso. Tá? A infecção aumenta a eficiência do sistema imune. O sistema imune precisa de água para trabalhar. Ele trabalha com água oxigenada, ele precisa de água, H2O, para poder... Ele mata os bichos com H2O2, ele precisa de água para fazer H2O2. Então, quando eu dou água, eu estimulo o sistema imune. A depressão contribui na produção de serotonina. Ou seja, quando eu dou água, eu trato a depressão, porque o paciente deprimido geralmente está com pouca serotonina, porque está desidratado. Eu hidrato ele e melhora a depressão. Foi eu que descobri isso não, foi o cara que ficou preso lá 35 meses estudando. Isso é todo o trabalho dele, tudo publicado. Tá? Distúrbio do sono, H2O aumenta a produção de melatonina. Se você está desidratado, você dorme mal. Se você está hidratado, você produz mais melatonina. Ele também descobriu isso. Falta de energia, H2O é um lubrificador mitocondrial. Ele também descobriu isso. A vida inteira estudando água, só água. E o resto, os 4 últimos anos da vida dele, ele passou dando aula em universidades americanas para estudantes de medicina sobre água. Mostrando essa parte. Eu vou mostrar essa parte e vou mostrar outra parte que ele não falava. E o déficit de atenção. Um cérebro bem hidratado regula melhor todas as funções. Muitas das crianças que têm déficit de atenção, e de adultos inclusive, tem adultos que não conseguem ficar quietos, tem que levantar, faz isso aqui, faz isso aqui, isso aqui. Nós tínhamos uma colega aqui na pós 2. Eu tive que pedir para parar. Falou, se você não modificar, eu vou ter que te demitir daqui, porque ninguém aguenta não, pô. Ela se levantava, sentava, levantava, sentava. Você vai tomar água, pô. Aí ela começou a tomar mais água, melhorou, pô. Eu tinha déficit de atenção por desidratação. Então isso é muito comum na escola. Qual é o caso que você conhece de déficit de atenção? Que mandaram tomar água. Você não conhece nenhum, porque eles não sabem disso. A água causa hidrólise, portanto, seu papel é mais que apenas de um solvente. A água é um nutriente. Não estamos na metade da história. A história ainda nem começou. Isso é só preâmbulo. Eu tenho 13 livros estudados de capa a capa sobre água. Eu estudo água, deve ter uns 8, 9 anos. Entendeu? E sempre sai um livro novo, eu estou estudando. Então, eu devo entender alguma coisa de água, tá bom? Devo entender. E eu acho que eu vou ajudar muito você aqui, porque se você vê o que você vai resolver com água no seu consultório, o único problema é que você vai ganhar menos dinheiro, porque o paciente não volta, ele cura. Você passa água com sal para ele, é assim, ó, 3 copos 3 vezes ao dia, com água com sal. Porque se ele tomar muita água sem o sódio, sem o potássio, sem o magnésio, ele faz diluição sanguínea, prejudica. Então você tem que aprender que não pode, você vai ver como é que é. Eu vou ensinar direitinho com a dosagem, tudo certinho. Certo?